No vídeo de hoje, vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Primeiro vamos entender o que é uma substância. Todos os materiais que você conhece são formados por uma ou mais substâncias. As substâncias são formadas a partir da combinação de dois ou mais átomos. Os átomos são a menor parte da matéria e funcionam como um bloco de encaixar como esse. Ao combinarmos dois ou mais desses blocos, construímos diferentes estruturas. Se mudarmos o tipo do bloco, a quantidade ou a forma em que eles estão encaixados, temos uma nova estrutura. Aqui nesse exemplo, vemos dois átomos do elemento hidrogênio que, ao se ligarem, formam uma molécula de substância chamada gás hidrogênio. Para usar um exemplo mais conhecido, vemos aqui um copo de uma substância que conhecemos como água. As moléculas de água, que na realidade são muito menores do que as que estão representadas no desenho, são formadas pela ligação de dois átomos do elemento hidrogênio com um átomo do elemento oxigênio. As substâncias podem ser classificadas como substâncias simples ou compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas por dois ou mais átomos do mesmo tipo, ou seja, do mesmo elemento. O gás hidrogênio é um exemplo de substância simples, pois é formado só por átomos de um elemento, o hidrogênio. As substâncias compostas são aquelas que têm átomos de mais de um tipo, ou seja, de dois ou mais elementos diferentes. A água é um exemplo de substância composta, pois é formada por átomos do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. Quando olhamos para um recipiente, como um copo ou uma garrafa, podemos ter nele uma ou mais substâncias. Quando temos apenas uma substância, chamamos de substância pura. Porém, quando temos duas ou mais substâncias, dizemos que temos ali uma mistura. Uma mistura também pode ser classificada em dois tipos diferentes, podendo ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela mistura que, mesmo tendo mais de uma substância no recipiente, vemos um único aspecto, ou seja, uma única fase. Um exemplo de mistura homogênea é quando juntamos água e sal. Depois de agitar a mistura, vemos apenas um único aspecto. A mistura heterogênea é aquela em que substâncias formam duas ou mais partes distintas. Quando misturamos água e óleo, por exemplo, por mais que agitemos, depois de um tempo teremos duas fases, ou seja, conseguimos ver a água e o óleo ocupando espaços diferentes no recipiente. Em diferentes situações, pode ser importante separar as substâncias que formam uma determinada mistura. Para isso, dependendo do tipo de mistura e das substâncias que estão nela, usamos um método diferente de separação dessa mistura. Vejamos alguns exemplos. A filtração é um método que muitas vezes usamos em casa, seja para ter uma água potável ou mesmo para fazer uma jarra de café. Nesse método, a mistura passa por uma estrutura, o filtro, que retém parte da mistura e deixa passar outra parte. Outro método semelhante à filtração é a peneiração. Na decantação, a mistura é deixada parada por um tempo e a parte mais densa da mistura tende a ir para o fundo do recipiente, facilitando a separação. Isso acontece, por exemplo, nas estações de tratamento de água e esgoto. É possível observar isso também quando pegamos água do mar em um balde ou uma garrafa na beira da praia. Depois de um tempo, vemos a areia depositando no fundo do recipiente. A catação, como o próprio nome diz, é o ato de catar partes diferentes da mistura, ou seja, uma separação manual. A separação magnética é usada quando parte da mistura é metálica. Com o uso de um ímã, é possível atrair parte da mistura usando a atração magnética. Se deixarmos cair um ou mais alfinetes de costura no tapete, por exemplo, pode ser uma boa forma de catar o alfinete sem risco de se furar. Na dissolução fracionada, usamos algum tipo de solvente, como a água, para dissolver parte da mistura, enquanto outra parte não é dissolvida. Esse método é usado quando deixamos cair alguma coisa líquida que suja um tecido. Quando jogamos água ou algum produto tira manchas, estamos dissolvendo a substância que causou a mancha, enquanto o tecido continua como era antes. A livigação é o uso de água corrente ou vento para retirar partes menos densas da mistura. Ela é usada quando lavamos o arroz, por exemplo. A água corrente leva possíveis cascas ou farelos que possam estar no arroz. A centrifugação é uma forma de acelerar o processo de decantação. Nesse método, a mistura é colocada em uma centrífuga, que gira muito rápido, fazendo com que as partes densas da mistura se depositem no fundo rapidamente. É um método usado em laboratórios para separar diferentes componentes do sangue, antes de alguns exames. Em casa, podemos observar esse método em máquinas de lavar roupa. A centrifugação, nesse caso, faz com que boa parte da água seja separada das roupas. A destilação simples usa a transformação de estado físico para separar uma mistura. Nesse caso, a mistura é aquecida até que um dos componentes passe para o estado gasoso. Em um sistema fechado, esse gás é guiado por um caminho
em que ele posteriormente é resfriado para cair em outro recipiente já no estado líquido. Esse método é usado em laboratórios ou em alto mar para retirar o sal da água para que ela possa ser usada para a limpeza de plataformas e navios, pois o sal pode deteriorar certos equipamentos. A destilação fracionada funciona de forma semelhante à destilação simples, porém ela é usada para misturas em que algumas substâncias viram vapor em temperaturas muito próximas. Por esse motivo, o equipamento é mais complexo para poder separar cada componente da mistura. É um método usado para separar diversos produtos contidos no petróleo, como diesel, gasolina, GNV, entre outros.